Oi, eu sou o E Fábio. eu sou a Larissa. E esse é o Coisas TV, o canal que é unânime em dizer que Babilônia foi um lixo. Desculpa, me exaltei um pouco. O Fábio cobria essa novela, eu acho que a raiva é um pouco maior. Esse é um momento em que nós vamos falar sobre uma grande novela antiga. Que ela não é grande por ser boa e ter qualidades, ela é grande por ter sido simplesmente o maior fracasso da Globo. Babilônia foi apenas um desastre. Péssima novela. Só isso que eu tenho pra dizer mesmo, tchau. Basicamente, qual é a história de Babilônia? Você ainda lembra ou você apagou sua memória? Eu lembro de Camila Pitanga querendo justiça, Regina querendo justiça, e justiça e justiça, enquanto isso tinham duas outras vilãs, que era a Carminha Reloaded e a Glória Pires Malvada. Basicamente, a novela contava a história de três mulheres. Regina, que era uma mulher pobre, que caiu numa paquera fuleira do Gabriel Braga Nunes. O Gabriel Braga Nunes a gente já avisou em outros vídeos. Ele vem te oferecendo vantagens, você fique muito esperto, porque geralmente é golpe. Todos os personagens têm que ficar alerta. E Beatriz, vilã riquíssima, ninfomaníaca e que não estava disposta pra nada. E Inês, a vilã pobre, média, né? Classe média, vingativa, que queria chegar onde Beatriz estava. E aí a novela mostraria um pouco sobre corrupção, sobre troca de influências e como essas três mulheres se enfrentariam com seus ideais antagônicos. Isso é na teoria, na prática não aconteceu nada disso. Na prática, a novela já desandou logo na primeira semana, já foi. Logo nos primeiros capítulos a audiência foi despencando e tem uma coisa interessante, porque existe a figura do público passivo de novela, que é assim, o público estava sempre lá. Passava qualquer novela, o público estava lá assistir de forma passiva. Esse público até que consumiu em família, com Gabriel Braga Nunes interpretando Laerte e sua flauta. Já pensem. Babilônia foi tão ruim que até esse público passivo parou um momento e falou: pera, o que tá acontecendo? O que é isso? Por que a minha TV tá ligada aqui? Era o que acontecia comigo em Baila Comigo. Desculpa, meu nome é o Carlos. Eu deixava tudo ligado. Na hora que começava, eu falava... Ih. O que aconteceu foi o seguinte, a novela não deu certo desde o começo. E aí se criou uma ideia de que era porque a trama era muito pesada. Pesada e chocante, porque tipo, logo no começo teve lá o beijo lésbico entre a Natália Timber e a Fernanda Montenegro. E aí junto com isso iam ter outras tramas que, tipo, e parece que isso não pegou muito bem. Sim, teria a Beatriz Infomaníaca e a Sophie Charlotte prostituta. Que eles pensaram, opa, já não gostaram aqui, não vamos nem continuar com essas histórias. Agora assim, eu discordo que se a novela não tivesse, vamos supor, se não tivesse uma reação, a novela teria sido muito melhor. A princípio, vamos falar aqui, né? O beijo gay não estragou nada nesse negócio. Não. Talvez tenha sido um erro estratégico colocar um beijo das duas atrizes logo no primeiro capítulo. Podia ser no segundo, terceiro, mas no primeiro, eu acho que isso acabou roubando um pouco a atenção demais das outras coisas da novela que eram mais importantes. Porque o primeiro capítulo quase todo mundo assiste, repercute muito, porque mesmo quem não vai assistir a novela, isso assim, falando até de quem escreve sobre novela. Até quem não vai assistir a novela todos os dias vai assistir o primeiro capítulo para escrever alguma coisa sobre. E botar o beijo logo nesse primeiro capítulo se disputa a atenção com outros assuntos que poderiam ser repercutidos no dia seguinte. Assim fala, os religiosos impediram a novela Babilônia de fazer sucesso. Não aconteceu isso, gente. Tanta gente religiosa tentando boicotar tanta novela na vida, e isso nunca aconteceu. Por que em Babilônia foi dar certo? Quase toda novela que vai para um lado mais místico, né, ou uma que trata de outras religiões, ou novelas que tem personagens gays. Por exemplo, a novela da Ivana tinha uma trans e não rolou boicote. Não, rolou na verdade, só que não afetou em nada. Na verdade, as pessoas criam um monte de histórias para mascarar o fato de que Babilônia não era uma novela interessante. Outro mito muito difundido foi que Gilberto Braga tinha uma história perfeita e impecável em suas mãos, só que com a baixa da audiência, Silvio de Abreu precisou intervir e transformar a novela na porcaria que a gente assistiu. Isso nunca aconteceu, gente. Tá bom. Não, o Silvio de Abreu realmente mexeu na novela. Isso não tem nem como negar. O problema é que a novela, como ia ser feita, era igualmente ruim. Alguns sites tiveram acesso, por exemplo, à sinopse. Porque assim, o autor de novela, quando apresenta a novela pra Globo, né, tipo, Manuel Carlos chega lá, faz uma novela sobre uma Helena que anda no Leblon. Não, ele tem que escrever a história direitinho, às vezes até a história inteira, pra Globo ver, isso tem potencial, vai ser aprovado, ou mexe nisso ou naquilo. Gilberto Braga, ele precisou entregar um documento de, sei lá, 80 páginas, narrando toda a história de Babilônia, pro Silvio de Abreu poder aprovar.
Ou seja, ele estava ciente das coisas. O problema é que esse texto caiu na mão de algumas pessoas, não faço ideia. Se bem que até traficam capítulos, né? Então, sair um negócio desse é super normal. É igualmente ruim, gente. Tinha umas reviravoltas naquela história que eram absurdas. Uma das minhas favoritas é que o advogado, que era o Thiago Fragoso, que era chatíssimo, ele ia se envolver com a Inês. Porque a Inês entra em conflito com a Regina, sabe? De onde ele tirou isso, gente? O problema é que em determinado momento na novela as coisas começaram a dar tão erradas que aí eles focaram em botar a Inês contra a Beatriz, o que deixou a Regina deslocada do triângulo original, e ela só ficou pedindo por justiça, enquanto as duas, uma fazia uma vingancinha quinta série em cima da outra. Era uma coisa bem Tom e Jerry que virou. E aí depois, quando tava tudo dando errado, e a novela tava dando menos audiência que a I Love Paraisópolis, o Gilberto Braga falou, não, vou focar no negócio que vai dar certeza, vai dar certo com certeza. Que é o quê? Que é o triângulo amoroso com o Veras, o Angel Cote lá e a outra menina da comunidade. Nossa, esse núcleo era uma vergonha alheia, assim, sem precedentes. Gilberto Braga é um nome muito importante na Globo, né? Ele fez muitas novelas. A Globo fica meio com o pé atrás de falar, então, não gostamos dessa história, você pode... A Globo apostou no público passivo, que ia assistir de qualquer jeito, e bota aí. A novela é escrita a 6 mãos. E eu acho que Gilberto... Eu vou teorizar a conspiração. Eu acho que Gilberto Braga mal escreveu aquilo. Muito pouco do estilo do autor era encontrado em Babilônia. É verdade. Parece que ele estava pensando numa supervisão pro Ricardo Linhares e o João Chimenez Braga escreverem. Mesmo que as coisas que todo mundo fala que ajudaram a estragar a novela não tivessem acontecido, a novela não teria sido boa ainda. Todo mundo justifica a Babilônia se não tivesse tido beijo gay. Se tivessem continuado com as tramas da Beatriz e da Sofia. E se o Brasil não fosse tão conservador? O Brasil já aceitou uma personagem trans, já aceitou beijo de Félix. O Brasil hoje, acho que ele é mais conservador do que naquela época e a Força do Querer passou aí com uma personagem transexual. Que é um Brasil mais conservador do que agora, e a gente tá com a Britney aí, em A Dona do Pedaço. Ai, Britney maravilhosa! Gente, a gente não falou da Britney no outro vídeo, eu fiquei triste, porque inclusive Britney fez Cênicas Noel, grande pessoa, e Britney é ótima personagem, e ela tá lá, normal, trans, maravilhosa, se envolvendo amorosamente com outro personagem. Com gostoso. Né? Ninguém tá fazendo nada. Ela tá lá. E se bobear, vai ter mais espaço na novela, porque o personagem realmente é muito bom. Agora vocês vão me dizer que o Brasil de 2015 era mais conservador do que esse de agora? E outra, são dramas que passariam fácil também, eu acho, que se a novela estivesse dando certo. Não é gay. Gay brasileiro já tem mais uma coisa. Casal gay, beijo gay, não pode. Agora, garota de programa e uma mulher ninfomaníaca, sinceramente, a garota de programa, gente, quase toda novela tem um bordel aí, a galera... A Bebel era uma garota de programa. O que o brasileiro conservador mais gosta de uma putaria. Se a novela tivesse dado certo, tudo isso teria passado. Inclusive o casal da Fernanda Montenegro com a Natália Tim. Quando a novela dá certo, todo mundo passa pano por... mas é legal. Ganhou M. Verdade Secreta, gente. Tinha coisa de Book Rosa. Foi logo depois, né? Foi no mesmo ano, tanto que foi no mesmo ano. E olha só. Olha quantas tramas. A menina pegava o namorado da mãe e não deu certo porque o público... Era muito pesado. O público é muito conservador, mas achou Verdade Secreta. A novela realmente era ruim. A gente vai ter que aceitar essa verdade no coração. Pode gostar, mas que não era boa, não era boa. Igual Insensato Coração. Eu gostava. Era maravilhosa? Acho que não. E depois desse desastre que foi Babilônia, foi difícil pra Globo recuperar a audiência. Porque depois veio Regra do Jogo, Velho Chico, A Lei do Amor. Só foi subir mesmo... Com a Valsir, né? Que Valsir... Não, foi com a Força do Querer. É verdade. Depois foi Valsir. Aí depois a Valsir levantou tudo. É verdade, teve Glorinha. E se o público volta pra televisão, é bom, porque aí o público pode procurar coisas no YouTube e encontrar a gente aqui. Nosso canal, que alegria. É soluço, né? Porque até é um soluço de emoção. Quer que te dê um susto? Não. Você pode se inscrever. Só tomar água. Você pode curtir nosso... Não deu. Eu não me assusto fácil aí, tá? Dá seu like, falar que na verdade Babilônia era uma novela boa sim, que a gente não sabe do que tá falando. Sim, tem muita gente que fala isso. Todos os dias tem alguém. Vocês são dois ridículos.
Vocês são uns invejosos, escreve uma novela melhor. Escreve uma sinopse. Gente, olha, se tem uma coisa que eu não tenho vontade de fazer na minha vida é escrever novela. A gente escreveu sinopse quando a gente fazia o podcast, né? Que a gente escreveu uma novela. A Senhora dos Bolos, que o Valcir roubou, Valcir. Você acha que a gente não sabe que você viu esse podcast e teve a ideia de botar a Maria da Paz como uma boleira? Então até mais, gente. Tchau, gente. Vamos lá, fundo ou boia? Valendo DVD. Vai lá, Sayuri, vamos lá. Todo mundo aqui falando que boia. Atenção, suspense. Soltar, vou soltar. Fundo ou boia? Boia! Perdeu!